Ei, vamos lá acabar de vencer esse exercício aí. Vou esperar todo mundo dar ok aí para mim voltar lá e dar play aí nas questões. Quem falou ok aí? Coelho. Vitor. Coelho. E aí? Vinícius, Reisla, Camila, Flávio. Camila apareceu a mãozinha aí, beleza. Flávio, Reisla e Vinícius. Manifestem-se. Vinícius, beleza. Só o Flávio e a Reisla agora. Manda um sinal de fumaça pra gente aí. Pronto, aí. Tá pronto. Flávio, beleza. Só a Reisla agora. Reisla tá matando a aula. Eles devem estar lá no Barteco. É, deve estar lá mesmo, sozinho, né? E que lá tá julgado as traças. Dando até medo de ir lá. Ô, gente, então vamos começar. De qualquer forma, a Reisla, o Kahoot dela tá com problema, né? Então, de todo jeito, ela não ia conseguir responder, não. Mas vamos lá para a próxima questão, então. Questão 8 de 14. Veja uma frequência de corte de 20 Hz. Não tá aparecendo ainda não. Aí eu tô atrapalhando vocês, né? Aí. Uma frequência de cortes de 20 Hz e o ganho de tensão de malha aberta, média, é de 1 milhão. Então, uma frequência unitária é muito facinho também, né, gente? A gente acabou de usar aí essa fórmula, que é a fórmula lá de frequência de corte, frequência unitária e ganho em malha aberta. Essa é muito fácil. Matheus, Oi? o meu aqui não abriu, não. O meu Kahoot aqui deu problema. Ixi, Eu até mandei no grupo aí. Deu um erro aqui. tô achando que quem vai ganhar é quem ficar por último. Esse carro está dando problema a todo mundo. Ô, Você Flávio, vai resta um. resolvendo aí no seu caderno, cara. Vai resolvendo aí no seu caderno, que já é o trabalho, né? E você já vai fazendo o trabalho. Beleza. Manda recarregar a página aí, Flávio. Quem sabe? Eu acho que não deve voltar, não. Eu vou tentar aqui para ver se vai dar. Não sai, não. Sai, você não entra de novo, não. Manda só atualizar a página aí para ver. É o que aconteceu com a Rizla também. Gente, então acho que todo mundo já respondeu, né? Tem ninguém fazendo mais, não? Tem? Acho que não. Então, Não. essa questão aqui é muito fácil, né? Se a gente É. olhar aqui no nosso arquivo, ó, a frequência de ganho unitária ela é igual ao ganho vezes a frequência de corte, certo? E aqui ele nos deu
a frequência de corte e o ganho. Ou seja, é só multiplicar aí, ó, 1 milhão, que na verdade é 1 mega, vezes 20. Vai dar o quê? 20 MHz. Né? Muito tranquilinha essa questão aí, ó. Eu não vou nem fazer ali na câmera, que eu acho que não tem necessidade, não. As 3 pessoas acertaram, né? Foram Vitor, Vinícius e a Camila. E eu vou fazer o seguinte, então. A Reisla já não está participando. Então, vou retirar ela. Flávio, você conseguiu voltar aí? Não consegui não, viu? Não deu. Tá, mas vamos ver na próxima questão. Quem sabe carrega aí? Vamos ver. Se não carregar, depois eu vou te tirar também, porque senão, quando as 3 pessoas respondem, fica esperando o último responder, e como a pessoa não está conseguindo responder, nós vamos ficar esperando tempo aqui à toa. Então, vamos lá. Ó. Próxima questão, questão 9 de 14. Calcule a tensão de saída. Agora deu, Matheus. Deu aqui. Deu? Então, beleza. Então, tá aí, ó. Mais um amplificador inversor. Dessa vez não tem pegadinha, né? Todas as respostas estão em volt de pica-pica, então não tem como vocês errarem por pegadinha. Basta a gente calcular o ganho e multiplicar aí, né? Gente, pelo que eu estou vendo aí, tem uma resposta aí que está com um dígito errado também, mas vocês vão na mais próxima, ok? Vocês podem ir na mais próxima aí, ó, que tá pertinho, foi só uma digitação. Estou aí também bem tranquila, né? A gente calcula o ganho, né? Através aí de R1 sobre RF, e é a nossa fórmula de ganho para um amplificador inversor, ok? Aqui, ó. E aí, 2 pessoas acertaram, 2 pessoas erraram. Ó, vamos lá. Não, na verdade, ninguém acertou, né? Ah, é verdade, gente. Depois eu marquei depois que eu vi que eu coloquei errado. Pois é. Ó, então vamos lá. Todo jeito, então, vou fazer ela aqui para ver o que vocês confundiram aí. Porque... Eu confundi só na hora de marcar aí mesmo. É, né? Porque fazer, eu acho que assim, todo mundo deve ter conseguido fazer, que ela é bem tranquila. Vou ligar a câmera aqui. Mas ela dá 250 milli VVP também, não dá? Dá, ué. 0,25, mesma coisa. Então, 252 é a mesma coisa também. Não, esse 2 aqui, ele... Tá um pouquinho fora, né? Esses 2 aqui, ó. Se você pegar bem 250 milivolts, é 0,25, né? Uhum. Então eu falei, ó, cuidado aí que estiver próximo aí. Não chegou a ser uma pegadinha, não, mas teve gente que confundiu aí. Então, ó, vamos lá.
Muito tranquilo também, né? E, gente, cadê? Aí, apareceu. Então, ó, nós vamos calcular aí o ganho, né? Nós vamos calcular aí o ganho daquele amplificador pressional que nos deu. Esse amplificador ele tem um RF igual a 1.8K e ele tem um R1 igual a 180. Então o ganho dele aqui, ó, é 1.8K sobre 180. Ou seja, ele tem um ganho de 10. Traduzindo em outras palavras, né? Eu simplesmente divido aqui o RF por R1 e eu vou achar aí um ganho de 10. Ou seja, tudo que entrar aí, que chegar na entrada inversora dele, vai ser multiplicado por 10, né? E a gente acabou aí colocando na saída 25 volts de pica-pico. Então, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Desculpa, tensão de saída ela é igual a tensão de entrada vezes o ganho. Então, a tensão de saída é igual a 25 mili vezes o ganho, que é 10. Então, a minha tensão de saída é o quê? 250. Tensão de saída é igual a 250 milivolt, que é igual a 0,25 volts. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Então, é uma questão muito simples também, só uma questão de uma meia pegadinha também, mas que eu acho que todo mundo conseguiu fazer a questão, né? Errar aqui questão de unidade de medida. E aqui, né, foi só por não converter esse 0,25. Então, vamos lá. Ninguém acertou. Questão 10. O ganho de tensão de um amplificador unitário é... Ganho de tensão de um amplificador unitário é... Só a gente lembrar daquele gráficozinho lá, né? Onde é o ganho, né? Do amplificador unitário. Duas pessoas acertaram, né? Na frequência de ganho unitário. Essa aí também, ela é autoexplicativa, né? Acertei. Ela é autoexplicativa. O ganho de tensão de um amplificador unitário é na frequência de ganho unitário. Isso aí. Então vamos lá para a nossa 11ª questão. Um amplificador que tem ganho de tensão de 200, ganho de 200. Se a tensão de saída é 1 volt, qual é a tensão de entrada? Aí também é muito fácil, hein? Eu tenho uma tensão de saída de 1 volt e eu tenho um ganho de 200. Qual que é a minha tensão de entrada? A tensão é o contrário, né? Eu estou pegando a saída para calcular a entrada. Não estou pegando a entrada para calcular a saída, não. Gente, ficou errado aqui também, viu? Ó, isso aqui não é micro, não. É tudo mili, viu? Mili. E aqui é volt, ó. É mili, não é micro, não. Então é 2 mili, 5 mili, 10 mili ou 1 volt. Qual é a tensão de entrada no caso desse amplificador aí de ganho 200, se a saída dele é 1 volt?
Ninguém acertou. Vamos lá, então. Nós temos, né? Aí um ganho de 200, correto? Então, vou colocar aqui, ó. O ganho, ele é igual a 200. E nós temos uma tensão de saída igual a 1 volt, correto? E nós sabemos que o ganho é o quê? Tensão de saída sobre a tensão de entrada, né? Esse é o nosso ganho. Então, a minha tensão de entrada, ele nada mais vai ser do que a tensão de saída sobre o ganho, correto? Então, a minha tensão de entrada ela é igual a 1 volt sobre 200, que vai me dar aí uma tensão de entrada de 5 milivolts. Que eu falei lá que a unidade estava errada, mas era mili. Então, ó, a gente tem que prestar atenção. Se eu dei uma tensão de saída e um ganho, eu tenho que dividir a tensão de saída para eu achar a tensão de entrada. É o contrário, né? Se eu tivesse dado 5 milivolts de entrada e um ganho de 200, aí sim vocês multiplicariam pelo ganho. Então tá aí, ó, 5 milivolts. Próxima questão, 12ª. Qual o valor da saída? Agora é um amplificador não inversor, ok? Vocês procurarem lá na apresentação, vocês vão achar lá a fórmula, ou se vocês tiverem anotado no caderno aí, de um amplificador não inversor. Lembrando, unidade de saída, gente. A unidade aí da tensão de saída, hein? Como a gente tem uma entrada de volt pico a pico, qual vai ser a saída? Uma das pequenininhas, é 3K 150 embaixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar aqui. Melhorou? Uhum. 3K e 150K. Qual é a tensão de saída? Então, ó, 3K e 150K. As respostas.
A Camila está falando que o dela travou de novo. Provavelmente é ela que deve estar aí agarrado nessa questão. Faltando 28 segundos, vamos esperar. Então tá aí, ó. Uma pessoa acertou, né? E as outras 3 pessoas erraram. Ok. Gente, o que acontece? Num amplificador não inversor, a gente tem uma fórmula aí de ganho um pouquinho diferente, né? Qual que é a fórmula de ganho dele aí? RF sobre R1 mais 1. Exatamente. Ele soma mais um aí nessa fórmula, né? Que era igual a do inversor, porém ele não inverte também o sinal. Essas são as características dele, né? Então nós temos um ganho aí, ó, igual a RF sobre R1 mais 1, porque ele é não inversor. E se nós olharmos aí o RF dele, ó, tem 3 kV, né? Ó, Matheus, quanto que eu vou saber qual que é o RF, qual que é o R1? Gente, o RF sempre é o que sai aqui da saída, ó. É o de realimentação, beleza? Então, todo resistor que sai da saída é o RF, ó. Tanto aquele que realimenta por cima negativo, né? Essa realimentação também é negativa. Porém, a entrada dele aqui é positiva, ó, torna ele um não inversor. Mas o RF vai ser sempre aquele cara que sai da saída, né? É aquele cara que está indo lá para a entrada, estabilizar o sistema. Porque qualquer variação que eu tiver na saída, ele vai vir aqui, ó, e subtrair na entrada. Então, esse cara aqui serve para quê? Para estabilizar o sistema. A gente perde no ganho de malha aberta, mas a gente ganha em estabilização. Muito, muito em estabilização. Então, esse circuito é um circuito muito mais estável devido à realimentação, resistor de realimentação. Então, aqui nós podemos calcular, ó, que é ter 3K dividido por 150 mais 1. Isso aí nos dá um ganho de 20 mais 1, 21. Correto? Então, a entrada vai ser multiplicada 21 vezes. Por quê? Porque a tensão de saída é a tensão de entrada vezes o ganho. Então, a minha tensão de saída vai ser 25 milivolts de pico a pico vezes 21. Se a gente fizer na calculadora aí, 25 vezes 21 vai me dar 525 milivolts. E é aí que vocês estão caindo o cavalo aí, quem está errando. Gente, 525 milivolts é a mesma coisa de 0,525, gente. 525 milivolts é a mesma coisa de 525 vezes 10 a menos 3, correto? E se é 10 a menos 3, vamos mandar cá a vírgula para cá quantas casas? 3 casas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,525, gente. Pode errar isso não. De pico a pico. Vamos prestar atenção nisso aí, ó. Ok? Numa prova de questões fechadas aí com alternativa, vocês erram por causa disso aí, por causa de interpretação, ó. Bobeira, né? Numa prova aberta, não. Se você vir aqui responder para mim 525 milivolts, vou considerar, beleza. Mas em uma prova fechada, com alternativa assim, você tem que responder, colocar aqui a resposta correta. Beleza? Alguma dúvida relacionada a essa questão? Então vamos prosseguir. Vinícius aí aproximou um pouquinho mais o Vitor. Vamos lá, né, para a penúltima. Qual o valor de saída? Esse aqui eu vou ter que aproximar bastante para vocês aí. Vou jogar no pente aqui para ver se melhora.
Esse aqui ele é um pouquinho mais complicadinho de fazer, né? Deu para visualizar melhor aí, gente? Deu. A resolução do Kahoot é bem ruim. Aqui, ó, esse aqui é 180 ohms, ó. Esse aqui é 180 ohms. E esse aqui é 1.8K. E esse aqui é de 15 ohms. K ohms, né? E esse aqui é de 300K. E então, são esses quatro. E aqui eu tenho uma tensão de 25 milivolts pica-pico. E eu estou perguntando qual é a saída, certo? As alternativas. Qual que é as respostas lá, Matheus? Eu vou copiar aqui para vocês. Ó. É isso aqui, ó. Estas são as respostas. Tá, ele tá perguntando o ganho ou a tensão de saída final? Tensão de saída. Só a saída final, né? Qual o valor de saída? Atenção. Ficou bem ruim. A resolução aqui do Kahoot é bem ruim. Enfim, uma pessoa acertou aí que é 5 volts, né? Na verdade, gente, seria 5 volts pica-pico, viu? Ah, então tá bom, porque ué. Não é possível. Seria 5 volts de pica-pico, viu? Essa Marquei questão, foi picar-pico, porque marcado 5 volts só aí. essa questão aqui tá meio errada mesmo. Porque é pica-pico e a entrada é pica-pico, né? Não seria 5 volts. Seria 5 volts de pica-pico. Mas vamos resolver ela aqui, que é mais importante do que esse resultado aí, a gente entender o que foi feito aí, né? Aqui nós temos aqui um ganho cascata, certo? Nós temos dois sistemas de amplificação aí, ó. Que é esse primeiro amplificador, né? Que é um inversor, ok? E o segundo que também é um inversor, né? Para nós aqui, por ser pica-pico, não faz diferença, porque nós vamos dar a resposta de pica-pico. Porém, se não fosse pica-pico, se fosse apenas 25 milivolts, isso faria toda a diferença. Por quê? Ele ia pegar um sinal positivo aqui na entrada, por ser inversor, ele ia jogar para a saída um sinal negativo, e aqui esse outro ia inverter novamente. Então, ia entrar com sinal positivo, ia amplificar para negativo e amplificar novamente para positivo. Então, para trabalhar com pica-pico não faz tanta diferença, né? Mas para trabalhar com tensões fixas faz toda a diferença, ok? Depois eu vou passar uma listazinha de exercícios para vocês treinarem isso aí para a prova. Essas questões aí de amplificador pressional. Já vou passar com as respostas já que fica mais fácil para vocês resolverem. Então vamos lá, para a gente calcular o ganho do primeiro amplificador, que eu vou chamar de A1,
né? Ele é igual ao quê? É o RF sobre R1, nosso velho e manjado ganho aí, ó. Que é igual a 1,8K dividido por 180, né? Isso aqui vai nos dar um ganho A1 igual a 10 ou menos 10, né? No nosso caso aqui não vai importar tanto o sinal. Então, esse ganho A1 é justamente esse ganho aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui que vocês não estão vendo, não. Esse ganho A1, que é menos 10, né? Que é igual a RF sobre R1, que é 1,8K sobre 180, ele vai sair do primeiro amplificador, correto? Que é esse amplificador aqui, né? E vai entrar no segundo. Então, a tensão de saída do primeiro amplificador, que nós podemos chamar de V01, ou VO1, né? V de saída 1, ela é igual ao quê? Ao ganho vezes a tensão de entrada. O ganho nós acabamos de calcular que é 10, né? Menos 10 vezes 25 milivolt. Como é de pico a pico, esse sinal aqui não nos interessa. Então, meu tensão de saída 1, ela vai ser igual a 10 vezes 25 volt. 10 vezes 25 milivolt, né? Então, vai me dar 250 milivolt de pico a pico. Ok, essa aqui é a saída do primeiro amplificador. E, como eles estão conectados em série, o V01 é igual a quem? Ao VI2, ou seja, a tensão de saída do primeiro é igual à tensão de entrada do segundo, né? Nós podemos ver aqui, eles estão conectados, ó. Então, o que sair aqui do primeiro vai entrar no segundo, né? E aí nós temos que calcular, então, o ganho do segundo amplificador. O ganho do segundo amplificador é um amplificador inversor, então a fórmula é a mesma, né? Ou seja, RF sobre R1. E eu tenho aí um RF de 300K e um R1 de 15K. Então, vou dividir aí 300 por 15. Vou ter aqui um ganho igual a menos 20. Porém, novamente, como a gente está trabalhando com pico a pico, esse sinal não vai nos importar, né? Então, a tensão de saída do segundo amplificador, ela vai ser igual ao ganho do segundo, né? Que eu posso chamar aqui de A2, vezes a tensão de saída do primeiro. Então, meu VO2, ele vai ser igual a menos 20 vezes a tensão de saída dele foi 250 mili. Ok? Se eu multiplicar isso aqui por 20, eu vou ter um VO2 de 5 volts de pico a pico. Beleza? Ó, seguinte. Essa aula foi uma bagunça com o desse Kahoot aí, deu problema, um monte de questão aí com alternativas erradas, né? Então, eu vou... Todo mundo que participou aí, eu vou dar os pontos, ok? 70 pontos para todo mundo aí que participou. Foram 5 pessoas, né? E para o campeão agora no final, vou dar 100 pontos, ok? Para deixar justo aí para todo mundo. Então, todo mundo vai ganhar 70 pontos, como se fossem exercícios feitos dentro de sala de aula. E vou dar 100 pontos aí para quem ficar em primeiro. Por enquanto, o Vitor tem primeiro aí, né? E essa será a nossa última questão. Vamos lá? Mas ele não vai falar não, porque, por exemplo, essa última era tensão de pico a pico. Se eu tivesse acertado, eu já tinha encostado nele. Se eu acertar essa última, eu passaria ele, entendeu? Então, se você acertar a última aí, eu vou dar 100 pontos para vocês dois, beleza? Para ficar mais justo aí. Vou dar para o Vitor e para o Vinícius. E os outros todos vão ganhar 70 pontos. Vamos fazer o seguinte, 100 pontos para todo mundo. Pronto. Porque realmente isso aqui foi uma bagunça. Então, fica mais a questão de aprendizado mesmo. Então, 170 pontos para todo mundo. Não, 100 pontos, tá doido? Ué, era 70 mais 100 no último, não? Não, aí não. Vamos ver, quem sabe a gente faz mais uns exercícios avaliativos aí, beleza? Mas pode ficar tranquilo aí que estudando essa provinha não é difícil não, mas eu tô vendo que vocês estão vacilando muito nas respostas aí, hein? Errando resposta aí por causa de bobeira. Resposta de prefixo. Questão de prefixo aí, gente. Não pode errar assim, não. A questão, Matheus,
Oi? A questão é o tempo, aí a gente fica apavorado por causa do tempo. Realmente, realmente. Na prova vai ser mais tranquila a questão do tempo também, né? Mas é bom para vocês ir treinando aí, ó, baixar a bola, calmar, respirar. Por quê? Na prova de concurso é igual eu tô falando, é 4, 5 minutos para cada questão. Então, realmente não pode apavorar não. Respirar fundo aí, fazer tranquilinho. Eu mesmo, né? Ainda sou aluno, mas quando eu era aluno de graduação, principalmente, eu errava demais por causa disso aí que vocês estão falando. Foi naquela correria, o pessoal indo embora, né? E fazendo a prova. Nossa, só deixa eu acabar essa prova, todo mundo indo embora. E errava. Às vezes errava sinal, errava unidade medida, né? E ficava puto depois, porque eu fazia aquele tamanho de questão e errava nessas, né? Nessas picuinhas aí. Então, pra gente ir treinando aí, ficar calmo mesmo na hora de fazer a questão, ficar tranquilo. Porque no caso aqui é melhor você demorar um pouquinho mais para fazer certo do que errar. Talvez se você tivesse demorado mais 1 minuto para fazer e tivesse acertado, você tinha, né, muito mais pontos aí no final. Vamos lá para a última questão, então? Eu acho que ela é tranquilinha. Questão 14 de 14. É um amplificador somador, viu, galera? Nós temos aí R1, R2, R3 e o RF. E aqui temos todos os valores, ó. Aí, se vocês forem lá no PowerPoint, vocês vão ver lá a fórmula do amplificador somador, ok? Vocês só dá um pouquinho mais de trabalho. Aí, na prova, devo colocar uns 4 desses aí em série, com os 4 inversor, com os 4 não inversor. Colocar um integrador e um diferenciador, tranquilo. Depois de 4 horas, vocês acabam a prova. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, quando a gente vai trabalhar com circuito de amplificação cascata. Porque talvez o seu arredondamento te joga no mato e você erra a questão por causa disso. Porque imagine só, quando eu tenho um amplificador que vai amplificar muitas vezes, um arredondamento errado no início vai sendo amplificado. Então, lá no final, ele vai dar um valor de tensão considerável, né? Então, você erra a questão de ter o arredondamento errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí quando a gente trabalha com comunicação. Porque do mesmo jeito que o sinal amplificado, seu erro também vai ser. No caso da fórmula, o sinal negativo da tensão, ele vai para a fórmula também ou não? Aqui que você fala aqui em cima, É. com certeza, ele é um somador. Ele soma ali o sinal sendo negativo ou positivo. Então você tem que considerar sim essa tensão aqui, ó. Aí nesse caso não é VPP também, não? Não, não. Nesse caso aí, não. Tá vendo que a unidade medida levou? Tanto é que nem tem resposta em VPP. Uhum. Ou seja, é tensão contínua. Ou uma tensão. Ah, é uma tensão. Ah, tá, entendi.
Então tá aí. A resposta certa era 3 volts. Vamos resolver ela aqui, então? Vamos lá, então. Vamos só ver aqui, ó. Ficou em primeiro aí. Depois de muitos problemas aí, né? Esse resultado aí nem sei se é justo, não. Enfim, mas... Hoje é sexta-feira e todo mundo ganhou 100 pontos na prova. Então, no frigir dos ovos aí foi muito bom para todo mundo. Quem fez a aula, obviamente. Quem não assistiu a aula, infelizmente, não vai ganhar esses pontos extras. Então, vamos lá, ó. Vamos resolver ela. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o circuito, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Porque quando eu passei o circuito ali, ó. Cadê o Kahoot? Quando eu passei o circuito ali... O Matheus, espera você fazer, mas na verdade porque ali vai dar. No final fica ali 5 vezes menos 2, mais 2 vezes 3, mais 1. No final vai dar negativo, de qualquer maneira. A resposta deu 3 volts. Vamos ver, vamos resolver ela aqui agora, ó. Então, ó, vamos desenhar ela, né, ó. Eu tenho aqui um amplificador somador, né? Por que eu sei que é somador? Porque eu tenho 3 entradas, né? Com 3 tensões diferentes. Essas 3 tensões, elas vão aí... Ô, Matheus, tá na frente aí, no caso. Não, eu tô só desenhando aqui por enquanto. Ah, tá, ok. Depois eu vou colocar os valores. Então, eu tenho aqui um resistor de alimentação, né? E esse aqui é o desenho do nosso amplificador operacional, bem torto aí, mas é. E eu tenho aqui, ó, né, de acordo com os dados lá que a gente viu, o V1 é menos 2 volts, correto? Então, eu tenho uma entrada aqui de menos 2 volts. O V2 é mais 3 volts. E o V3 é mais 1 volt. Então, ó, veja bem, isso aqui é tensão contínua. Então, o sinal agora importa sim, né? E eu tenho aí os resistores. R1 de 200K. Eu tenho aí o R2 de 500K. E eu tenho um R3 de 1 mega. Ok. E agora eu tenho também um RF de 1 mega. Então vamos lá. Ó, a nossa fórmula, ela é igual, né? Se a gente pegar lá, ó. No amplificador inversor. Inversor não, desculpa, somador. Nós temos a seguinte fórmula. Ó. Nós temos um negativo aqui de fora. Por quê? Porque eu estou usando aqui um amplificador conectado como um inversor. Ele é um somador, mas olha aqui, ele está entrando no negativo. Então, é por isso que aparece esse sinal aqui para a gente. Então, vamos aqui copiar a nossa fórmula, né? Ah, então é isso aí que eu errei. Isso. Ó, a fórmula ela é a seguinte. Deixa eu só copiar aqui, porque... Aqui, ó. Nossa fórmula é o seguinte. O RF, ele é referência para todas as 3 tensões, ok? Então, eu uso o RF aqui em todas as 3 tensões, ó. Então, ele é a somatória do ganho do primeiro... Desculpa. Como se fosse 3 amplificadores aqui, ó. Um primeiro, usando só esse resistor de 200 e o de 1 mega. Imagina que teria só esses 2 resistores. Como que eu calculo um ganho de um amplificador inversor desses 3 com esses 2 resistores? Essa fórmula aqui com o negativo, né? Aí tem do segundo, que é a mesma coisa, só que agora eu vou excluir esses 2 aqui, ó. Vou deixar só o R2, o V2 e o de referência. E o terceiro é a mesma coisa, só que eu vou deixar o terceiro, que é o R3, o V3 e o referência. Então, com isso, eu tenho aqui minha tensão de saída. Ó. Que ela é igual ao quê? Menos
RF, 1 mega, dividido por 200K vezes menos 2, mais RF de novo, 1 mega, dividido por 500K vezes mais 3. E o RF de novo, dividido pelo R3 vezes mais 1, que é o meu V3. Então aqui dá para fazer até de cabeça. 1 mega dividido por 200K dá 5 vezes menos 2, menos 10. 1 mega dividido por 500K dá 2 vezes 3, mais 6. 1 mega dividido por 1 mega é 1 vezes 1, mais 1. Então isso aqui vai me dar, ó, menos 3. É isso aqui que você deve ter confundido aí, ó. Então, minha saída aí é igual a 3 volts, que é a nossa Foi última... onde que a gente confundiu. Oi? Foi onde que a gente confundiu. Isso, é. Tem que tomar bastante Final, cuidado. no final. Tem que tomar bastante cuidado com esse sinal aí. Mas igual vocês falaram, a questão do tempo aqui também, ela influencia bastante. Acaba que a gente fica meio aflito aí. Então, ó, o Kahoot nós já fizemos. Vou lançar aqui para vocês os pontos, para quem participou da aula hoje, né? Que são vocês 5. Já vou lançar aqui para não esquecer. Então, ninguém vai zerar a prova, né? Pelo menos que tá aqui. Deixa eu só lançar aqui rapidão para mim não esquecer. Só um minutinho. Então, estão aqui. O Flávio, a Reisla, o Vitor, o Vinícius e a Camila. Esses 5 aí, então, ganharam aí esses 3 pontos, esses 100 pontos extras na oficial 1. Beleza? E é o seguinte, para a gente começar a prática aí, nós não vamos conseguir, porque não tem tempo hábil, né? Tá faltando 10 minutos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso programa. Algumas pessoas aí já conhecem, a Reisa, né? Quem já faz comigo microcontroladores já conhecem esse programa, que é o Proteus. Esse programa é um programa muito, muito bom, certo? Para quem trabalha aí com circuitos eletrônicos e até com alguns circuitos elétricos, né? Com alguns componentes elétricos que ele tem também. E ele é um programa excelente. Por quê? Porque eu consigo simular qualquer circuito aí. Ele tem uma infinidade de componentes, ok? Então, aqui, ó. Aqui eu montei um circuitinho que nós vamos montar na próxima aula, que é um amplificador por transistor, né? Aquele PDT. Nós vamos calcular aí ganho, nós vamos calcular, fazer a polarização do transistor, né? De todo o circuito. E depois nós vamos medir, né? Então nós vamos fazer na teoria, calcular aí no papel, e depois nós vamos medir com o multímetro, ou osciloscópio aqui no caso, né? Ó. Esse osciloscópio aqui é bastante legal, ó, porque ele abre um terminal para a gente ver, ó. Correto? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Quando a gente abre um terminal aqui, eu vou explicar para vocês como regular o nosso osciloscópio, que é outra coisa também, né? Que a gente tem que aprender aí. Por exemplo, né, o que nós podemos ver aqui, ó, nós temos aqui um osciloscópio conectado, o canal A dele está conectado na entrada,
que é a nossa fonte de entrada aqui, ó, correto? Então, a nossa fonte de entrada, ela tem 10 milivolts de amplitude, né? E ela tem aí 10 kHz, né, de frequência. Então, ó, se eu tenho 10 milivolts de amplitude, é 10 volts de pico, né? De pico a pico aí, ó. Porque se eu quisesse volt de pico, eu teria aqui 20 milivolts, né? Ó. E eu teria aqui um RMS que eu vou dividir por raiz de 2. Beleza? Então, aqui, ó, se nós pegarmos aqui no nosso osciloscópio, ó, para a gente ver, ele está regulado. O amarelinho é o primeiro, né? Ele está regulado aqui por 10 milivolts por divisão. Ou seja, ele está aqui com 10 milivolts de pico, né? Ou seja, ele tem 20 milivolts de pico a pico. E aqui, ó, eu regulei aqui, ó, só para vocês entenderem assim por alto. O que o osciloscópio faz? O osciloscópio ele mede a tensão, né, e plota um gráfico, tensão-tempo. Como assim, Matheus? Aqui, ó. Se eu fizer assim, vocês vão entender melhor. Ó. Tá vendo aqui que esse sinal ele está andando para frente? Esse sinal andando para frente significa o quê? Que esse sinal ele está em constante evolução aqui, ó, né? O tempo está passando e esse sinal aqui está indo para positivo, para negativo. A gente está vendo aqui que é uma onda senoidal, né? Então, o que esse gráfico nos mostra? Tensão por tempo. Ah, Matheus, mas não tem escala. Eu não estou vendo escala aí, eu não estou vendo nada de eixo X, eixo Y. Mas aqui você está vendo, ó. Se você observar aqui essa seleção aqui, ó, ele está me dando aqui 10 milivolts, correto? 10 milivolts por quê? Por divisão. Então, nesse canal A aqui, ó, que é o amarelinho, a cada divisão dessa aqui, ó, eu tenho 10 milivolts. Então, eu sei aqui, ó, que a minha onda, ela está variando de 0 a 10 milivolts, voltando para 0 a menos 10 milivolts e voltando para 0, correto? Então, é assim que eu tenho os meus dados aqui no eixo Y, que é a tensão. No eixo X, eu já tenho o quê? Eu tenho meu período, né? Ah, como assim, Matheus? Também eu tenho aqui, ó, a escala. Por exemplo, ele está com 20 microsegundos por divisão. Então, cada divisãozinha dessa aqui, ó, tem 20 microsegundos, correto? Então, a gente pode puxar aqui essa onda para começar no inicinho aqui, por exemplo, ó. Tá começando aqui, né, ó. Então, um ciclo vai estar com 20, 40, 60, 80, 100 microsegundos. Isso é um período. Nós sabemos que a frequência ela é a inversa do período, né? Então, ó, se a gente calcular aqui, foi 100 micro, né? 100 micro vai ser igual, falta aprender a mexer nessa calculadora. 100 vezes 10, não. Não é assim não. 100 vezes 10. Oh, meu Deus. Eu tenho que colocar um menos 6 primeiro. Menos 6. Ah, não vou saber mexer nessa porcaria, não. 10 elevado a 0, 1. Então, 10 elevado a menos 6. Tinha que ter jeito de eu colocar... Ah, aqui, ó. Menos 6 vai dar isso aqui vezes 100, né? Que foi 100 micro. Então, eu tenho 100 microsegundos, é isso aqui. Não sei por que me deu negativo aqui. Vou multiplicar por menos 1. Não, mas vai apanhar desse tanto. Então, ó, 6 negativos vezes 100 me dá aí 100 microsegundos, que é igual isso aqui, né? 0,003001. Se eu fizer 1 sobre isso, eu vou achar a frequência, que deu 10.000 ou 10 kHz, né? Exatamente a frequência que nós temos aqui na nossa fonte, ó. Ah, que tava aqui, né? Que eu acabei tirando sem querer. Enfim, mas aqui eu tinha uma amplitude aqui de 100, de 10 mili, e tinha aqui, ó,
10 kHz. Vou provar que era isso, porque eu vou fazer de novo a mesma coisa. E ela desregulou todinho aqui, mas beleza. Então tá aí, ó. Com essa de 20 milivolt aí, ó. Desculpa, com 20... Vamos fazer assim que vai ser até mais fácil. Um ciclo, nós sabemos que começa no zero, vai no positivo, passa no zero, vai no negativo e volta. Então o ciclo é isso aqui, né? Ó. Daqui até aqui. Correto. Agora aqui, por exemplo, ela está com 10 milissegundos por divisão. Então nós temos quantas divisões aqui nesse ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Então 10 vezes 10 mili, né? Eu vou ter aí 100 milissegundos, né? Que é exatamente o que a gente calculou lá, ó, 100 milissegundos. O inverso de 100 milissegundos, né? Que é isso aqui, ó. Vai dar os 10 kHz que estão na nossa fonte, né? Aqui, ó, 10 kHz. Se eu alterar esses 10 kHz, se eu alterar esses 10 kHz aqui para 100 kHz, o período vai cair, né? Por quê? Eu vou ter mais ciclos por segundo aí, ó. O período caiu muito, caiu 10 vezes, né? Então, vou colocar nos 10 microsegundos de novo. Ó. A gente vê aí que caiu bastante. Então, onde estava acontecendo um ciclo, agora está acontecendo 10, né? Ou seja, a frequência aumentou. E assim eu posso aumentando e diminuindo a frequência, né? Posso vir cá e colocar a frequência que eu quiser, posso vir cá e colocar a amplitude que eu quiser. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. No nosso circuitinho aqui, ó, o que está acontecendo? Se a gente abrir o osciloscópio aqui para ver, olha que interessante, né? Nós estudamos lá no amplificador PDT que a saída tem um sinal negativo. Por que a saída tem um sinal negativo? Porque a saída está em defasagem com a entrada em 180 graus. E o osciloscópio está nos mostrando isso, ó, exatamente isso, né? Enquanto a entrada está no semiciclo positivo, a saída amplificada está no semiciclo negativo e vice-versa. Então eu sempre estou tendo aí, ó, uma defasagem de 180 graus entre a tensão de entrada e a tensão de saída nesse circuito amplificador PDT a transistor, né? Nos amplificadores operacionais, isso vai acontecer aonde? No amplificador inversor. E não vai acontecer no amplificador não inversor. E isso também nós vamos ver na prática, montando aqui os nossos circuitinhos e testando, né, esses circuitos de amplificador operacional, inversor, integrador, enfim. A gente vai fazer aqui o máximo que a gente conseguir de prática agora, nesse final aí do curso, para a gente pegar realmente essa matéria aí. Beleza? Pessoal, na próxima aula, então, nós já vamos chegar entrando na prática. Eu vou explicar para vocês como montar esse circuito, ok? Como buscar os componentes aqui, ó. Aqui tem uma infinidade de componentes, mas muitos componentes. Vamos achar um amplificador operacional aqui para a gente ver, ó. Amplificador operacional. Então, tem um monte de amplificador operacional. E tem o CI, certo? Se eu estiver montando um projeto e eu quero um LM741, e eu escrever aqui LM741, ele vai me dar um LM741. Tá aí, ó, meu LM741. Tá vendo? Então, dá para me montar com o próprio componente físico, e ele simula esse componente físico, né? Se eu vier aqui e colocar, ó, eu vou estar colocando aí um amplificador operacional LM741. Matheus, por que tem 2 terminais em cima e 2 embaixo? Vamos olhar lá no pinout do LM741, por quê? No datasheet aí, ó. O que são esses outros 2 terminais aí, né? Ó, eu tenho um terminal que é entrada inversora, um terminal que é entrada não inversora, uma alimentação negativa, uma alimentação positiva, uma saída e um offset, correto? Que é aqui, ó, offset, offset. Então é por isso que eu tenho aí esses 6 terminais aí, ó. Porque eu tenho 2 terminais que são offset, que são os terminais 1 e 5.
correto? Esses terminais aqui, 1 e 5, ó, são terminais de controle de offset. Então, eu consigo também simular aí esse offset do meu amplificador pressional. Olha para você ver a potência desse programa, né? Eu consigo simular aí, inclusive, os erros ou as variações de um circuito aí real. Isso aqui é muito bom, gente. Esse programa aqui, ele custa R$16.000. Isso aqui, para quem trabalha com eletrônica, é o cara. Vocês vão ver o tanto que esse programa é bom. Beleza? Pessoal, então, já deu o horário nosso. Agradeço aí a presença de todo mundo. Na aula da semana que vem, nós já vamos entrar nessa prática para a gente poder praticar um pouquinho do que a gente aprendeu e montar alguns circuitos de amplificação. Inclusive, quero ver montando para vocês também um circuito com o 555, que é muito interessante também. Beleza? Boa noite para todo mundo aí, bom final de semana e até semana que vem. Até mais. Semana que vem. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite.